usado as nossas vidas, tem trazido vocês até esse evento, né, esse congresso, e com certeza Deus tem falado aí no coração de vocês já desde o primeiro dia, né, desde o primeiro encontro. E nós realmente estivemos aqui, e cada dia, cada manhã, cada noite, ele está se renovando na nossa vida. Então, assim, o que a gente vai conversar hoje, na verdade, é um projeto bem específico. E eu acredito que quando as pessoas ouvem, né, quando a irmã chegou aqui, ela falou assim para mim, né, qual o seu nome, diz? Tânia. Tânia falou assim para mim, você vai falar em Libras? Eu falei, não, vou falar em português. Então, assim, a maioria das pessoas, às vezes, não chegam, né, porque acham que a gente não fala também, entendeu? Uma vez eu estava fazendo eu fui na TV gravar um programa do pastor Fanini, né? E o rapaz gravou, filmou tudo e tal, e depois ele falou para mim assim, aí no final eu falei para ele, pô, muito obrigado, Deus abençoe. Ele, e você fala? Eu falei, meu pai, claro que eu falo. Eu falo e ouço. Então a maioria das vezes as pessoas acham que falar em surdos é só falar em sinais. Mas a gente vai entender um pouco, né, o que é realmente o Ministério com Surdos, né? Eu tenho trabalhado já há um tempo com a evangelização dos surdos, já tem aí uns 23, 24, pouquinho anos assim que a gente tem trabalhado com surdos. E quando Deus falou nessa realidade na minha vida, Ele falou no seminário, quando eu estudava no seminário, que eu comecei a entender a importância de que todas as pessoas deveriam ouvir do Evangelho de Jesus. E ali Deus foi trabalhando, me dando oportunidade de preparação, de estudo, para chegar a essa compreensão. E louvo a Deus do que eu tenho visto desde o início de tudo, de que quando Deus foi falando comigo até hoje, né, o crescimento, o avanço, as oportunidades que Deus tem nos dado para entender melhor sobre a evangelização dos surdos e a transmitir isso para as outras pessoas. Eu sou missionária da Junta de Missões Nacionais e ali eu trabalho já há 12 anos, né, eu entrei em 2000 e a gente está ali avançando também com a obra de evangelização, em confecções de materiais, em produções de projetos específicos para alcançar os surdos. E aquela agência tem dado uma oportunidade muito grande para o avanço da obra missionária, né, no Brasil. Mas eu penso que todas as igrejas, né, todas as pessoas precisam entender dessa importância. E agora a gente estreitando mais uma parceria com a CEPAL, eu creio que muitas outras igrejas vão entender a nossa responsabilidade com o mundo, com a sociedade, com aqueles que estão ao nosso redor. Que, na verdade, quando a gente olha para o lado, né, e para dentro das nossas igrejas, né, a gente começa a questionar onde estão os coxos, os mancos, os cegos, né, os paraplégicos e tantos outros. E muitas das vezes dentro das nossas igrejas a gente tem pessoas que têm parentes, filhos, né, amigos e por algum motivo se sentem até envergonhados em levá-los para dentro do nosso corpo de Cristo, né, para dentro da nossa comunidade cristã. E eu vejo, quando a gente conversou com o pastor Josué, uma igreja irrepreensível, é uma igreja que está realmente aberta para todos. Eu, como igreja, né, como uma igreja irrepreensível, preciso estar atenta à necessidade que está ao nosso redor. A gente não pode fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos para aquilo que Deus, né, tem para fazer, mas Ele não vai mandar nenhum anjo fazer por nós. Nós somos, né, o espelho, o reflexo de Deus aqui nesse mundo. Então, nós somos os anjos que Deus salvou para esse tempo a gente pregar e anunciar do amor de Deus. Então, é nessa visão que eu gostaria de conversar com vocês. A gente vai passar um vídeo, e esse vídeo ele foi gravado, foi para essa campanha, e a gente tem dentro da estatística de 2000 ainda, a gente vê que o avanço grande da evangelização dos surdos, né, e da população surda no Brasil. Eu gostaria que você estivesse atento para ouvir, né, e assistir esse vídeo. Espero que o som ali esteja ligado, para a gente poder ouvir, né, e ver o que Deus tem para nós através dessas imagens. Deixa eu ver aqui se o cara botou direito. Ixi. Não está passando aqui.
Passa aqui no meu computador, cadê meu chefe? Se você encontrar com alguém que mexa, a gente vai continuar aqui, a gente volta depois no vídeo. Então, assim, e para a gente realmente evangelizar e discipular os surdos, um dos nossos grandes desafios que nós temos nesse momento é a evangelização e discipulado. A gente vê que muitas igrejas, muitas pessoas têm aprendido a língua brasileira de sinais. Já tem visto na televisão, tem achado bonitinho, né? Poxa, é muito legal fazer Libras e tal. Mas assim, muitos ainda não entenderam realmente que povo é esse. Quem são essas pessoas, certo? Que está envolvida no nosso contexto, que precisa realmente entender do amor de Deus. E para evangelizar e discipular os surdos, que é um desafio bíblico, né, para esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos diante do altar do Senhor, dedicando a nossa vida para chegar a alcançar os desafios e como realizar esses desafios. E na obra missionária, eu gostaria de compartilhar com vocês, na palavra de Deus, eu gostaria que vocês pegassem as suas Bíblias, e a gente vai ver exatamente, né, onde, né, estão essas pessoas, em que momento elas estão, como a palavra de Deus nos ensina e aborda e fala sobre essas pessoas. Eu acho que o rapaz ele mudou a configuração, acho que por isso que o vídeo não saiu. Eu acho que ele mudou a configuração. Ele passa aqui, mas não passa lá. Com ele. Então, assim, nós vamos ler, então, e depois a gente vê o vídeo para o final. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus 28, 19, 18 até 20, onde a gente vai recordar, na verdade, a grande comissão deixada por Cristo Jesus em nossas vidas. A grande comissão que nós recebemos do Senhor no momento que nós o aceitamos como nosso Salvador, no momento que nós se colocamos à disposição dEle. E a palavra de Deus em Mateus 28, 19, 20 diz o quê? Portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura e batizando. Portanto, ide e fazeis discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a pregar todos os mandamentos que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, assim, quando o nosso Deus, Ele nos deixou a responsabilidade, né, da pregação do Evangelho, Ele falou a todas as pessoas. E quando a gente pensa nos surdos da nossa pátria, a gente está pensando em um povo que tem uma língua, que tem uma cultura e que está envolvido no nosso contexto, né, social de onde nós vivemos. Os surdos hoje não podemos pensar como um deficiente, um doente, um que foi acometido de uma rubéola, ou de uma meningite, ou de uma toxoplasmose, ou de uma otite, de algumas questões, infecções ambientais. Mas hoje a gente entende, e o mundo, na velocidade que nós estamos vivendo, o mundo global hoje entende o surdo como um povo. E louva a Deus que as nossas organizações missionárias já estão vendo isso. Os surdos hoje é o país que, nosso Brasil é o país que tem a segunda língua oficial, que é a língua brasileira de sinais. E quando eu penso do atraso, né, das informações em nossas igrejas, né, do nosso povo, né, que tem a palavra de Deus como a Bíblia, a regra de fé e prática, que a gente, no decorrer da nossa fala, a gente vai ver aqui, que aqui na palavra de Deus a gente tem Deus falando do cuidado que nós deveríamos ter com esse povo desde o início da criação do mundo, né? Desde o processo
todo, né, do nosso Deus agindo na vida dos grandes homens, né, os nossos mártires da fé, até quando Jesus veio ao mundo. E hoje a gente fica muito encantado quando a gente vê, nossa, estamos falando de inclusão, tempo de inclusão, vamos incluir, tarará, tarará. Mas se a gente realmente estivéssemos atentos no que a palavra de Deus, né, fala para a gente como regra de fé e prática, a gente não estaria assim admirado com tudo que está acontecendo hoje no mundo, em termos de educação, em termos de inclusão, em termos de tratar daquelas pessoas que não estão dentro da nossa, né, igreja, que não está próximo de nós e que a gente não consegue chegar próximo deles. Eu acho que o irmão conseguiu aí com o vídeo, pode passar para o pessoal? Está pronto, irmão? Eu queria vincular uma visão que eu quero que vocês tenham antes de a gente abordar, e o que Deus realmente tem para fazer com vocês que estão aqui, né, nessa manhã, quem Deus trouxe. A minha vida e a sua vida, que está aqui nessa manhã, pode ser um grande impacto para essa nação na vida daqueles que não podem ouvir com seus ouvidos naturais, mas que podem ouvir com a mente e com o coração. E quando Deus fala para o povo dele, Ele quer realmente que nós façamos a vontade dele completa. Que a vontade de Deus é perfeita e agradável e ela é completa. No plano de Deus, ninguém está fora. Os 12 milhões de surdos, segundo o censo agora de 2010, não está fora do plano de Deus. Os 6% da população de surdos nesse nosso Brasil não está fora do plano de Deus. E para que eles ouçam realmente essa mensagem, ele depende de nós, para que essa mensagem seja pregada. E a grande comissão que Deus colocou para a nossa vida, lá em Mateus 28, que é um grande desafio evangelístico, bíblico, para a gente alcançar os surdos da nossa nação nesse tempo. E dentro desses desafios da evangelização e do discipulado dos surdos, como desafio bíblico, nós devemos pensar que a população de surdo, ela existe, e eu preciso chegar a conhecê-los. E para eu conhecer um surdo, na verdade, eu preciso ir onde eles estão. Talvez, assim, a gente, né, pensa que, pô, nesse congresso tão grande, será que não tem nenhum surdo aqui? Se tivesse algum, e ele estivesse na plenária hoje de manhã, eles seriam identificados. E os surdos só vão ser identificados se a gente chegar com a língua deles, para poder chegar próximo deles. Se a gente não chegar com a ferramenta correta, que é a língua, que eles usam, nós não vamos encontrá-los. E eu penso que quando Jesus ele veio ao mundo, né? Jesus ele caminhou, ele andou, ele passava em todas as cidades, em todas as regiões, e ele ia encontrando e conhecendo a necessidade do povo. Uma igreja irresistível, ele precisa conhecer as pessoas que vivem ao nosso redor, aqueles que carecem, que a gente chegue próximo deles, para que eles realmente venham poder sentir e experimentar o que nós experimentamos hoje de manhã,
na plenária ou quem experimentou nos painéis onde vocês estavam. Mas para isso nós precisamos ir buscar. E quando Deus nos chama para essa grande comissão, antes de Jesus falar para os seus discípulos o que eles deveriam fazer após o derramamento do Espírito Santo, o nosso Deus, lá em Êxodo, eu quero que vocês abram lá em Êxodo 4, 11 e 12. O nosso Deus já havia pensado em tudo. Ou a gente crê que Ele é um Deus perfeito, que não faz acepção de pessoas e que já tem o domínio de tudo nas mãos e sabe quem vai ser cego, surdo, coxo, manco, porque é Ele mesmo que criou essas pessoas. Eu gostaria que quem abrisse aí pudesse ler. Quem está com a Bíblia? Beleza, então vamos lá, Êxodo 4, 11 e 12. E aí eu digo para vocês, para a gente ficar admirado com as leis dos governos, né? Hoje não é, Deus já tinha falado para a gente há muitos anos atrás. A nossa lei está aqui. E aqui é que onde nós devemos buscar o entendimento através do Espírito Santo de Deus para a gente alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos ser realmente uma igreja irresistível, queremos ser melhores do que ontem. Eu creio que todos nós aqui estamos fazendo cada dia desafios diante do Senhor, colocando as nossas lágrimas, os nossos erros diante do Senhor, querendo ser melhores. E ser melhor é obedecer a palavra de Deus. Ser melhor é ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Ser melhor é buscar o homem perdido. E quando Adão e Eva pecou lá em Gênesis, né? Deus continuou procurando o homem. Ele saiu onde você está, onde você está. Hoje Ele continua procurando todas as pessoas. E Ele procura o surdo. E hoje vocês que estão aqui são mais conscientes do que ontem. Eu costumo falar para sempre onde a gente vai nas oficinas e conversar com as pessoas que hoje você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque você é mais consciente de pessoas que estão próximas de vocês. Estão morrendo a cada dia, sem poder conhecer do amor de Deus. Sem poder realmente entender do grande amor de Deus para a vida deles. E conhecer faz parte de um processo de uma igreja irresistível. Conhecer faz parte do evangelizar e discipular os surdos da nossa pátria. Chegar próximo deles faz parte. Como a gente pode fazer isso? Essa foto que vocês estão vendo aí é um projeto evangelístico chamado Alcance Surdos, lá em Alagoas, Arapiraca. Em 96, nós fomos até lá. E ali nós saímos com um grupo de voluntários. A gente tinha 12 voluntários, pouca gente. Hoje a gente, em cada equipe, a gente já tem 50, 60 voluntários. A gente foi com 12 pessoas. E a gente saiu andando na cidade de Arapiraca, que tinha 7.000 surdos naquela região. E eu costumo dizer que realmente ali, Alagoas, em Arapiraca, é uma cidade de surdos. Porque a gente encontrava muitos surdos na bicicleta, na rua, conversando. E pesquisas mesmo mostram que aquela região, aquela localidade, é um local que existe muitos surdos ali. Por conta de muitas carências ambientais daquela região. As pessoas casam, ali é um sertão nordestino, é um lugar que é a plantação de fumo, e os seus parentes casam com primos, com pessoas mais próximas, e muitos deles têm seus filhos surdos. E ali tem muita gente. E nós saímos ali para procurar os surdos. E aqui é uma casa que nós encontramos, uma família, um casal, com 2 filhinhas pequenas, ouvintes. Ouvintes, quando eu falo ouvinte, aqui são pessoas que falam e ouvem. E os surdos são aqueles que não conseguem ouvir. E ali naquela casa nós começamos a falar do amor de Deus para aquele casal. E assim a gente foi encontrando muitas pessoas. E trazendo de novo aqui para o nosso contexto igreja,
Quem aqui tem ministério com surdos na igreja, ou já viu nas suas igrejas, você pode observar que quando os surdos estão nas nossas igrejas, só vão os jovens. Né? A maioria dos ministérios, quem tem ministério com surdos na igreja, vê os jovens, ou os adolescentes, mas as suas famílias não vão. Conhecer o surdo é saber que a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes. E a maioria dos surdos casados com surdos, os seus filhos são ouvintes. E essa população que vai gerando em torno desse núcleo familiar, de uma família de surdos que nasce seus filhos ouvintes, e da família ouvinte que nasce seus filhos surdos, eles não chegam nas nossas igrejas. Pesquisa em todos os ministérios com surdos, mais de 1.000, segundo o pastor José Campanha que colocou ali, e tem outras igrejas que fazem o trabalho, a gente vê que os adolescentes surdos, quando vão na igreja, os jovens, quando vão às igrejas, os seus pais não chegam, os seus filhos não chegam. Porque a abordagem que nós estamos tendo nas nossas igrejas não está sendo uma abordagem eficaz para atrair essas pessoas com cordas de amor. Se você hoje, não sei quantos aqui tem filhos, se você chega numa classe de escola bíblica dominical, ou num pequeno grupo, né? E você vê as mães, né, contando dos seus filhos, que eles começaram a falar e tal, eles estão na escola, eles estão felizes. E quando você chega com uma mãe que tem um filho, né, surdo, ou com qualquer outra dificuldade, você vai olhar para sua mãe, seu filho é surdo, né? O que aconteceu? Coitado, com aquela cara de pena, né? E essa família não chega até nossas igrejas. Porque quando ela chega nas nossas igrejas, elas estão se sentindo altamente discriminadas. Porque a gente realmente não tem tido um olhar de amor. Um olhar de atrair essas crianças e essa família, e um olhar diferente, olhar esse povo surdo como criatura de Deus. Em Êxodo a gente leu isso. Quem fez? Fui eu. E eu daria condições para essa criança viver. Eu daria possibilidade para você receber esse povo da mesma maneira que Deus recebeu. Da mesma maneira que Deus o criou. Da mesma maneira que Jesus o aceitou. E tendo uma visão ampla dos ministérios com surdos nas nossas igrejas, nós estamos 0% do trabalho a ser feito. Porque a gente não está atraindo com cordas de amor, a gente não está conhecendo. E nós vamos sair daqui sabendo que os surdos, eles não falam porque não ouvem. Todos eles podem muito bem gritar, falar o seu nome, aprender a comunicar. Mas se não houver, né, esse alfabetizar, esse ensinar, através da língua brasileira de sinais, eles não vão poder compreender a mensagem geral desse mundo. E a mensagem mais importante, que é a mensagem de Jesus. E entendendo um pouco da população surda do nosso Brasil, nós temos aí essa grande pizza. E todos eles estão inseridos em qualquer área da nossa comunidade, da nossa sociedade. Na repartição pública, nas nossas salas de aula, se tem alguém, professores aqui, nos nossos consultórios, nos ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Como identificar esse surdo? Se você realmente olhar com olhar de amor e usar a língua brasileira de sinais, para que eles possam entender que você faz parte de um mundo que pode se comunicar. E muitos dos grupos que têm trabalhado com surdos, os líderes, eles têm ficado cansados e desanimados. Porque quando usa a língua brasileira de sinais, eu acho que mais de 100% aí da comunidade surda vai atrás desse um. E por isso, muitos deles estão indo para a prostituição, para a homossexualidade. Muitos deles estão nas ruas, no crack. Recentemente, a gente teve uma informação lá em Recife. Eu louvo a Deus que nós estamos colocando um missionário em formação surdo lá em Recife, na Cristolândia. Não sei se vocês já ouviram falar de um projeto com os craqueiros do nosso Brasil. Lá em Recife,
quando eles chegaram para plantar um projeto desse lá em Recife, saíram pelas ruas, o que eles mais encontraram foram surdos usuários de drogas, homossexuais. E imediatamente eles correram para a gente lá na Junta Marília, o que a gente faz? Todos os voluntários, ninguém sabia língua de sinais. Os líderes do projeto nem nunca pararam para aprender a língua de sinais. E agora, o que a gente faz? Eu falei, vamos mandar pessoas para lá, vamos orar e Deus vai levantar gente para ir para lá. E Deus então levantou o Rafael vai estar atendendo esse grupo de surdos ali daquela região, da Cristolândia, em Recife. Então eles estão em todos os lugares. E conversando com o Rafael, e a primeira casa, a primeira família que já buscou socorro para o Rafael ali, junto com a Rafaela, que é intérprete, a família falou que a filha dela tinha colocado fogo no seu corpo, porque ela não aguentava mais, e ela estava morrendo com crack. E não tinha ninguém para atender, não tinha ninguém para aconselhar. Não tem ninguém dentro dos nossos casas de recuperação para tratar desse povo. Se a igreja de Deus, o povo de Deus não fizer, ninguém vai fazer. E essa menina morreu queimada. E mais um povo, mais uma parte da população surda, mais uma parte da nossa nação, do nosso país, foi ferido e levado por Satanás. Porque nós não estamos cumprindo o que Deus nos avisou desde o início da palavra de Deus. E Deus assim tem atraído os surdos. E o cuidado de Deus, o grande desafio da evangelização discipular dos surdos, desafio bíblico para o novo tempo, é a gente se dispor a cuidar. Quando Deus falou comigo para evangelização dos surdos, foi no Instituto Batista de Educação Religiosa, um instituto muitos anos que existia, hoje ele é Centro Integrado de Educação e Missões, e ali Deus foi falando no meu coração, e muitas pessoas pensando em muitas outras coisas, e querendo formar em muitos outros ministérios, e Deus foi falando no meu coração, e aquelas pessoas que não podem ouvir. Como o Evangelho vai chegar no coração dessas pessoas? E uma pessoa chegou lá e deu uma palestra sobre isso. E era uma matéria simples, eletiva dentro do seminário. E eu falei, é isso aí que eu vou fazer. E cheguei para a minha igreja, o pastor, é o seguinte, vou trabalhar com surdos. Surdo? Surdo, sim, pastor, eu vou trabalhar com surdos. Ele, pensou e reuniu os diáconos e tal, que na época eu dirigia uma congregação, plantando uma igreja. Falei, não, eu vou agora trabalhar com os surdos. Mas surdos, irmãos, cadê os surdos? Onde eles estão? Falei, eles não estão aqui nas nossas igrejas, mas eles vão começar a chegar. E eu vou dedicar o tempo que Deus me deu, a vida, a formação que Ele me deu, para alcançar os surdos da nossa pátria. E assim Deus foi fazendo. E a gente iniciou um grande ministério com surdos na primeira igreja Batista de Campo Grande, onde eu trabalhei durante 14 anos, no Rio de Janeiro. E hoje temos um pastor surdo cuidando do rebanho lá, e quando Deus me levou para Missões Nacionais. E assim Deus tem atraído pessoas, mas precisou que a gente parasse para dedicar tempo. Estudar a Bíblia com eles. Ler a palavra de Deus com eles. Contar as histórias maravilhosas da Bíblia para eles. Eles estão nas nossas escolas. A língua portuguesa para os surdos é a segunda língua. Eles não leem o português. Muitos falam, mas eles leem os lábios. Eles conhecem e conseguem ler quando ele conhece o vocabulário. Pensa que a maioria dos surdos pode sentar e ler os seus lábios, que não funciona. Ele consegue entender o vocabulário que está acostumado a pronunciar e a falar quando você está perto dele, quando ele já está acostumado com você. Mudou esse vocabulário, mudou todo o campo de entendimento do surdo. Eles conhecem, dentro do ensino fundamental, por exemplo, eles vão conhecer aquilo que a professora ensinou naquele contexto. Saiu dali, você sabe que o nosso português, ele é amplo e ele avança em todas as áreas,
do contexto linguístico e que o surdo não acompanha. E o cuidar dessa população surda é sentar com eles, é ensinar, é compartilhar, é mostrar do amor de Deus, é falar das maravilhas que existe, tanto no contexto, né, da palavra de Deus, como na vida, as coisas boas e maravilhosas que Deus nos deu. Quando os surdos vão às igrejas, que ele recebe uma revista da escola dominical, alguma coisa assim, não tem sentido. Imagina você pegar um material, todo mundo aqui sabe inglês? Então quem não sabe inglês, pega um livro em inglês, ixi, tu leu o quê? Tu entendeu nada. É a mesma coisa com os surdos, gente. Eles pegam o português. E quando a gente começou o projeto de discipulado com eles, o projeto de pequeno grupo com os surdos, até a gente chegar a começar a escrever materiais, eu sentava com os surdos e a gente começava a ler a Bíblia e falar para ele, olha, vai olhando alguma coisa que você entende aqui. E escolhia amanhã você vai orar e você vai fazer uma abordagem do versículo que você achou. E um dos surdos, ele pegou um texto que dizia, honra teu pai e tua mãe, né? E ele pegou esse versículo e começou, eu falei, lê para mim. E ele era um rapaz de nível, ele já tinha completado o seu 2º grau, né? O ensino médio dele já era completo. Eu falei, tá bom, então sim, hoje vamos ver o que o nosso amigo aqui tem para falar para a gente, o que o Esdra tem para falar para a gente hoje. Então ele pegou lá e começou a ler, ele botou, ora, papai e mamãe. Hora, não é hora, ele botou hora de relógio. Eu falei, hora. Eu falei, honra seu pai e sua mãe. Todo momento discipulado era momento de estudar. Eu falei, não é hora, é honrar. Ele, conhece palavra. Sabe que eles falam, conhece palavra. Eu falei, é honra, é obedecer. Obedecer o seu pai e sua mãe. Difícil, português, né? É difícil. Agora qual o versículo que você achou importante? Aí ele pegou lá em Atos. A Ana Paula, que é essa que vocês estão vendo aqui, pegou lá em Atos. Ela falou assim, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, ela botou o nome de cidade, até os confins da terra, ela falou, até confiar no mundo. Confins. Confiar. O surdo, às vezes, ele aprende só o radical da palavra. E daí acho que tudo é a mesma coisa. Eu falei, não é confiar no mundo. É até os lugares mais longe que você se encontrar. E a gente fica pensando, como os surdos ouvirão se não há quem coloque através da língua brasileira de sinais? E a gente tem visto, assim, o que Deus está fazendo hoje. A Ana Paula é formada em letras libras. E as dificuldades do português não diminuíram. Mas essa faculdade pensou em ter tudo em língua de sinais para eles. Quando a língua de sinais foi legalizada no nosso Brasil, todos os setores de educação e todas as repartições públicas começaram a se mobilizar e criaram-se, então, a Universidade Federal de Santa Catarina criou um curso de letras libras de polo para todas as regiões do nosso Brasil, e muitos surdos se inscreveram e fizeram as provas. Eu até fui também fazer o vestibular, passei, mas não era meu interesse de fazer a faculdade, só para ver o que o mundo estava avançando, que nós, igrejas, não estávamos avançando. E a prova toda em língua de sinais, eles só marcavam um cartão-resposta, e muitos se formaram nessa universidade. Agora, obrigatoriamente, todas as universidades de letras têm que ter o curso Letras Libras, e eu faço parte do grupo de pesquisa da Universidade Federal, e ali a gente tem acompanhado o processo da entrada desses surdos para a Universidade Federal. Então, assim, o mundo avançou e nós paramos. Seitas estão avançando e nós estamos parando. Seitas têm salões e instituições próprias para os surdos aprenderem do amor de Deus, e nós paramos.
E nós achamos que Deus vai ter piedade deles, coitadinho. E eles vão para o céu, assim, imediato. Porque eles são doentes e deficientes e etc. E isso a gente não encontra na palavra de Deus. Deus fez, e Deus daria a oportunidade para que ele pudesse entender desse amor de Deus. Como ele fez eu e você. Quem de nós aqui não temos uma necessidade especial? Quem de nós aqui não carecemos do socorro de Deus para a nossa vida? Todos nós somos especiais diante do Senhor. E lá em Levítico 19, 14, Deus nos deu a lei da inclusão, muito tempo. E agora a gente está falando, vamos incluir, na minha igreja tem um projeto de incluir, não sei o quê. Vamos ler, por favor. Abra aí em Levítico 19, 14, e nós vamos ver a lei da inclusão, muitos anos. E que hoje está sendo assim uma coisa, né? Para todo mundo ver e para a igreja ver que na verdade não tem funcionado. E por isso nós de igreja, irresistível, precisamos ter os melhores projetos. Precisamos incluir com qualidade. Precisamos aprender com aqueles que muitas das vezes sofrem. Vamos ler então? Quem abriu, pode ler, irmão. Irmão, o único homem que tem aqui, eu acho, pode ler para a gente? Então, a lei da inclusão já estava aí. A gente não tem nem o que discutir hoje. Muitas coisas estão acontecendo e todo mundo, vamos fazer rampa, vamos fazer não sei o quê, vamos botar intérprete, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus já tinha ensinado para a gente isso. Quando eu aceitei Jesus no coração, eu comecei a entender o que eu poderia fazer de diferença nesse mundo. E Deus a cada dia me incomoda. Quando eu penso nos 12 milhões de surdos no Brasil, eu fico muito incomodado. Quando eu vou nas igrejas, eu fico mais doida ainda, que eu não vejo ninguém dentro da nossa igreja. E para avançar nesse desafio, nós precisamos atendê-lo. Nós precisamos saber da sua necessidade básica. Os surdos, ele possui as mesmas necessidades que nós temos. Financeiras, familiares, emocionais. E nós precisamos saber deles. E para saber dessa necessidade deles, nós precisamos conviver. Nós precisamos relacionar. Nós precisamos estar junto com eles. E um grande desafio que nós temos é aceitar as diferenças. Nós, infelizmente, nós nos achamos as pessoas. Mas nós precisamos olhar as diferenças dos outros. Nós precisamos olhar as necessidades uns dos outros. Carregar as cargas de uns dos outros. E trabalhar com surdos é isso. Quantas das vezes ele não consegue se comunicar com a sua família? E é preciso a gente fazer o vínculo dele com a sua família. Quantas das vezes ele não consegue comunicar com seus professores nas escolas, com seus amigos? E é preciso a gente fazer o vínculo dele com seus amigos. Aqui é lá em Santa Catarina. É um projeto também social que a gente realizou, o projeto Alcance Surdo Evangelístico. E foi a noite social, a gente trouxe muitos surdos para Jesus. E a gente fez uma grande festa com eles ali. E naquela região ali de Santa Catarina, não sei se vocês têm esse conhecimento, é o local onde tem mais macumbeiro espírita, no Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Florianópolis. E nós conseguimos resgatar muitas vidas dos surdos que estavam presos. Nós entramos numa casa que a família era totalmente dedicada a Satanás e dedicada a essa criança Satanás. E um desafio que essa pessoa disse para a gente, olha, vocês podem levar ela. Mas eu quero ver se esse Deus aí vai poder fazer com que a minha filha volte a ouvir. E eu falei para ela, olha, esse Deus, ele vai fazer a sua filha ouvir com a voz do coração. Ela vai entender o grande amor de Deus para a vida dela.
Esse Deus é capaz, Ele tem poder para curar sua filha. Mas Ele quer muito mais que a sua filha viva a vida com Jesus e transforme cada um de vocês aqui dentro dessa casa para a glória de Deus. E ali nós deixamos um missionário. E hoje toda aquela família, e olha que nós fomos, o projeto estava em Santa Catarina, a gente buscou esse pessoal lá em Pelotas. E toda a família está ali junto com o nosso missionário ali em Pelotas, louvando a Deus. E essa jovem é aquela que está com aquele arcozinho azul, né, o pano azul na cabeça. Foi uma menina que nós trouxemos para Jesus dentro do projeto. Todos esses aqui, só esses são de casaco azul escrito com um símbolo do Brasil ali, que são crentes. Todos eles são pessoas que nós conseguimos resgatar para Jesus. Mas nós tínhamos várias mesas. Nós tínhamos 10 mesas. E cada mesa tinha ali 6 surdos e cada um era o cuidador daquela mesa. Queremos trazer pessoas para Jesus, precisamos aceitar suas diferenças. Precisamos cultivar os relacionamentos. Não adianta você querer fazer um ministério com surdos na sua igreja, colocando um intérprete só nos domingos, e muito mal nas reuniões de oração. E muito menos interpretando uma música. Nós precisamos fazer relacionamentos. Precisamos ter grupos pequenos com eles, ensinar palavra por palavra da palavra de Deus. Para que eles vençam, para que a gente veja resultados em Cristo Jesus. E o grande desafio da evangelização e discipulado para o novo tempo é levar a Jesus a esses surdos. Vamos abrir lá em Marcos 7:32. E aí a gente já vê a ação de Jesus. A ação do nosso Filho querido do Pai, Jesus, o nosso Pai amado. Ele trazendo pessoas, valorizando pessoas, curando pessoas. E eu gosto muito desse texto, assim, ele dentro do versículo 31, né, até o versículo 37, discorre uma história que Jesus, ele saía nas ruas, na região de Tiro, andando pelaquela região, de casa em casa pregando o evangelho, ensinando pessoas. Jesus estava caminhando pelaquela multidão, e ali, no tempo que Jesus estava andando, algumas pessoas viram um surdo na beira do caminho, pegaram esse surdo e levaram até Jesus. E essas algumas pessoas, com certeza, não sabiam nem comunicar com esse surdo, não sabiam língua de sinais, nem sabia se tinha, né, na época deveria ser linguagem dos mudos, linguagem de gestos, sei lá, alguma coisa que talvez eles falavam assim. Mas essas pessoas sabiam que no momento que eles iriam entregar esse surdo até a Jesus, Jesus ia fazer muita coisa na vida deles. Aquelas pessoas não precisou ir para o curso aprender língua de sinais, não. Mas aquelas pessoas acompanhavam Jesus. E sabia quantos milagres Jesus já tinha feito. Tanta coisa que Jesus já tinha feito. E aquelas pessoas pegaram, então, aquele homem surdo e levaram até Jesus. Vamos ler o versículo 32. Quem achar pode ler. Marcos 7:32. Confirmando que a gente contou a nossa história aqui, algumas pessoas pegaram esse surdo e levaram até Jesus. No mundo que vivemos hoje, tem muitas pessoas pegando os surdos e levando para a casa da prostituição. Pegando os surdos e levando lá no Rio de Janeiro. E eu não consigo deixar de me emocionar com essas coisas. Nós temos uma associação grande de surdos homossexuais em Copacabana. Muitos surdos vão para ali. E algumas pessoas que ouviam, levaram um surdo, depois levaram o outro, levaram o outro, levaram o outro. E hoje eles estão lá dentro. Em Juiz de Fora, existe a maior população de homossexuais surdos. Uma igrejinha com o ministério medíocre trabalha com surdos lá.
quantos deles estão sendo atraídos por homens maus? Porque nós não estamos obedecendo a palavra de Deus. De levar alguém até Jesus. Hoje nós estamos pensando no quadro dos surdos. Mas a gente anda na rua, a gente vê o cego, o coxo. Essas pessoas não estão nas nossas igrejas. A gente vê também na palavra de Deus em Marcos 11, se eu não me engano, pessoas fazendo do impossível, destelhando uma casa, para colocar um homem que não podia andar na sua maca diante de Deus, diante de Jesus. E o que nós estamos fazendo para que essas pessoas ouçam do amor de Deus? E essa foto aí foi lá em Angola. Deus me levou e tem me levado para alguns lugares. E assim, eu costumo dizer que eu vou onde Deus está abrindo as portas, e o exemplo é a gente estar aqui nesse congresso junto com a CEPAL. Deus vai abrindo, eu vou me metendo no meio. E Deus nos levou até Angola. E vocês não têm ideia. Ali em Angola, aquilo ali é o comércio da cidade. É o shopping da cidade. São coisas ali, você encontra dos melhores sapatos até tudo. E ao chegar ali, a gente estava caçando os surdos. Lá em Angola, na cidade de Uambo. E nós encontramos aquele rapaz ali. E nós levamos aquele rapaz até Jesus. E em janeiro, agora, nós tivemos um curso de formação de liderança. E nós tivemos a alegria de receber esse rapaz no curso, se preparando em liderança. Ele é aluno do seminário de Uambo. Ele já levou muitos surdos para Jesus. Porque uma missionária, que era reitora daquele seminário, trabalhava plantando a igreja, casada com um angolano lá, ela viu uma menina surda morrendo no hospital, com malária. E ela não sabia o que fazer. Não sabia dizer o que estava acontecendo. Talvez se ela desse uma dose, né, do remédio ali, do comprimido que ajudaria ali para a malária, a Ritalina, ela poderia ter escapado. Mas ela não sabia o que falar, não sabia o que dizer, não sabia o que aquela menina tinha. E então, a missionária Rosângela Tec, ela mandou um e-mail para a junta e, olha, pode pedir missão nacional para mandar a Marília para Angola, que tem muitos surdos aqui. E eu não quero mais ver surdos morrendo sem Jesus. E hoje o Cacindo é uma bênção naquela cidade. E ele veio e se preparou mais um pouco, voltou para lá, e o ano que vem vai vir outros surdos para falar, para aprender mais e falar de Jesus. E assim avança o evangelho, porque alguém se importou e alguém levou um surdo até Jesus. Desde quando Jesus vivia nesse mundo até os dias de hoje, alguém leva pessoas até Jesus. Quantas pessoas nós levamos até Jesus nesse ano? Nós estamos em maio, não é mesmo? Falta muito ainda. Se vocês têm a oportunidade de conhecer um surdo, traga ele até Jesus. Se não, traga qualquer pessoa até Jesus. Há instantes, há segundos, tem pessoas morrendo do nosso lado. E se nós não levarmos até Jesus, nada adianta a nossa vida nesse mundo. O desafio de evangelizar e discipular os surdos do nosso Brasil, ele nos impulsiona a caminhar juntos, a ensinar a palavra de Deus, a sentar com eles, a ministrar o evangelho. E todos esses surdos hoje estão trabalhando no reino de Deus. Alguém parou para ensinar eles, a sentar com eles. E aqui, depois mais para frente, eu vou falar dessa jovem de camisa preta. Ela foi em vários projetos, Jesus Transforma, que é a trans. E depois ela foi em alguns projetos Alcance Surdos. E Deus foi falando para ela que existia outros surdos igual a ela que não conhecia Jesus. E hoje ela é nossa missionária lá em Arapiraca, Alagoas, cuidando daquele casal, daquela casinha. Depois a gente vai falar um pouco disso mais na frente.
Mas ali nós estávamos o quê? O que ela estava fazendo ali? Dando estudo bíblico. Ensinando do grande amor de Deus para os surdos. Ensinando que Jesus quer que a gente se relacione com Ele. Que Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Que Jesus é a vida. Que Jesus dá liberdade para a gente escolher o pecado ou a vida. E ali, aquelas duas meninas moravam juntos, elas são homossexuais. Lá mesmo em Santa Catarina. E essa jovenzinha aqui de boné, ela falou para mim, mas agora não adianta mais. Não tem mais jeito. Eu falei, adianta sim. Você sonhou algumas vezes ser homem? Você não sonhou um dia ter filhos? Ter família? Adianta. Como adianta? As duas eram surdas. E hoje, nós podemos todo dia, quase todo dia a gente conversa no Facebook, a gente manda mensagem para essas meninas. E falando para elas continuarem firmes, que Deus vai trazer algo muito importante para a vida delas. Que elas podem continuar sendo amigas. Pode continuar ter os seus relacionamentos de amizade. Mas elas são criaturas de Deus. E essa de boné, ela falou que ela foi abusada pelo padrasto dela. O clamor dos surdos nesse Brasil, eles não conseguem gritar e sair dizendo para todo mundo o que está acontecendo. Muitos deles têm sofrido em suas famílias. E quando a gente sai, abre a porta assim, para ver o mundo dos surdos, a gente vê tanta miséria, tanta desgraça. Mas só a igreja irresistível vai poder trazê-los de volta. Caminhar junto faz parte do processo de evangelização e discipulado. Ter compaixão. Ser como um deles. Ser surdos para ganhar os surdos. Quando eu comecei a trabalhar com surdos, muita gente fala, mas que negócio é esse? Trabalhar com surdos não dá dinheiro não. E isso aí não vai levar em nada. Nossa, você vai morrer na praia. Ixi, a gente ouviu muita coisa. E eu falei, olha, o desejo no meu coração é que eles conheçam de Jesus. É que eles sejam salvos por Jesus. E hoje a gente pode ver muita coisa acontecendo nesse mundo. Surdos trabalhando para a obra missionária. Surdos, assim, pregando o amor de Deus. E uma coisa interessante que eu vejo nos surdos quando eles realmente aceitam Jesus. E quando realmente eles reconhecem de Jesus, eles não param. E nesse episódio que nós lemos aí, Jesus trouxe ele para próximo, cuidou. Jesus poderia ter feito um milagre na frente de todo mundo ali. Mas Jesus não fez isso. Jesus valorizou. Ele chegou, deixou aquele povo tudo curioso o que ele ia fazer com aquele surdo. A gente vê isso lá no versículo 33. Então Jesus pegou ele assim, e foi cuidar dele lá atrás. Curou, fez uma massinha lá, cuspiu, tal, colocou os dedos no ouvido do surdo. Curou, tratou dele e botou o surdo para ouvir. E ele ainda falou assim para ele, olha, mas não fala para ninguém o que aconteceu não. E quanto mais ele proibia, mais o surdo falava e mais gente sabia do que Deus estava fazendo. E assim é com os surdos. Se você tiver oportunidade de caminhar junto com eles, relacionar, ensinar, você vai ver os grandes resultados que eles irão produzir, e muitos, e muitos, e muitos. Eles vivem em comunidades. Você começa a procurar na sua cidade, vê gente onde tem um grupo de surdos que se reúne aqui. Nos shoppings, nos bares, nas praias. Em todo o Brasil existem associações de surdos. O que é isso? São lugares onde eles se reúnem para conversar, para bater papo, muitas vezes para usar drogas, se prostituir, para casar-se, encontrar seus parceiros. E é um grande campo missionário. Cada lugar desse, a gente encontra ali mais de 300 e 500 surdos associados. É um grupo assim completamente organizado, são os surdos.
Existem federações nacionais de surdos, federações mundiais de surdos, associações regionais e estaduais. É um campo muito grande no nosso Brasil que a gente não tem noção. E cada associação de surdos é um grande campo missionário. E eu louvo a Deus que temos avançado, a gente tem conseguido entrar no campo missionário, Deus tem dado a oportunidade de chegar nessas escolas, nessas instituições. Um desafio bíblico de evangelizar e discipular os surdos requer de nós renúncia. Nós ouvimos hoje pela manhã, né, tantos homens, né, tantos mártires que transformou, né, a nossa reforma. E a gente vê aí que quer transformar o mundo, quer transformar vidas, devemos renunciar a algumas coisas. Devemos deixar de nos apegar em algumas coisas, para que pessoas venham ao conhecimento de Deus. Sei que aqui tem profissionais liberais e pessoas que estão bem direcionadas na sua vida profissional. Isso é muito bom e eu acho que deve avançar. Mas a gente precisamos falar para Deus, Deus, o que eu posso deixar? Que tempo que eu posso colocar diante do Senhor para outras pessoas ouvirem do teu amor? Aonde eu estou mesmo? E quem sabe, no final desse congresso, Deus vai levar vocês para muitos outros lugares que a gente nem está pensando. E quem sabe Deus vai te colocar no meio do povo surdo do Brasil e do mundo para pregar o evangelho para eles. Aqui, vocês estão vendo, depois eu falo só mais um pouquinho sobre eles, o missionário Flávio Alain, casado com a Patrícia, de blusa preta que eu falei, eles são surdos, estão plantando uma igreja lá em Arapiraca, Alagoas. A igreja deles hoje tem 80 pessoas atuantes, surdos, ouvintes. Eles estão plantando igreja bilíngue, igreja em língua brasileira de sinais. E ali tem chegado seus pais, seus filhos, pessoas que usam a língua de sinais, pessoas simpatizantes por essa língua, gente que quer aprender esse idioma, e Deus tem trazido eles, e eles têm aceitado a Jesus. Então ali é um templo emprestado que eles arrumaram para poder se reunir. Hoje eles já estão em outra casa, mas o trabalho deles cresceu tanto, que eu confesso para vocês, na minha incredulidade, falta de fé, eu achei que ia demorar muito, para ter muitos surdos lá. Mas muitos surdos chegaram para aquela igreja, muitas famílias, muitas crianças, gente que não tem noção de quem é Jesus. Crianças, filhos de pais surdos, que não tem noção do que é uma historinha bíblica de Noé, de Jonas. Até pouco tempo, antes da língua de sinais ser oficial no Brasil, os surdos, no geral, secular mesmo, sendo evangélico, não sabia nem historinha sobre o Chapeuzinho Vermelho. Eu encontrava surdos adultos animadíssimos, que estavam estudando sobre literatura. Qual é essa história, Chapeuzinho Vermelho? Eu, ixi, quando ela era pequenininha, a nova agora que você está conhecendo, eu falei, ixi. E eu voltei para a palavra de Deus, imagina, eles não têm noção do que é o grande amor de Deus nessa palavra. Você pode encontrar qualquer surdo. E o pior é que às vezes a gente tem surdos que estão indo nas nossas igrejas e eles não estão sendo discipulados. Eles não conhecem a palavra de Deus. Você vai falar de citar Paulo. Quem é Paulo? Qual é seu amigo? Paulo. Triste, não é esse não. É outro Paulo. É outra gente. Né? Não tem noção. E o ensinar ao surdo é ensinar cronologicamente os fatos bíblicos. Porque a gente aprende, a gente vai para a igreja, por mais que ninguém nunca discipule, uma mensagem ali, compra um livro aqui, pega uma revista ali e vai, né, caminhando sozinho, se virando. Muitos permanecem, outros vão embora. Mas o surdo nem isso vai poder fazer. Se você não parar para sentar, para ensinar, se você não renunciar um tempo para ensinar para eles, para as famílias. E esses missionários estão ali se desdobrando, ensinam de tudo.
até como mediam a temperatura do bebê. Sexo, noivado, a gente tem uma consultoria com eles direto. E eles entram no site, vamos lá no webcâmera, vamos conversar. Eu preciso de um tema sobre esse assunto, como é que é? E eles estão aprendendo no campo. Está pensando que os nossos missionários surdos sabem ler a palavra de Deus completamente em ter um entendimento puro? Também não. Porque eles não têm essa palavra na língua deles. Louva a Deus que a gente está avançando. Nós temos 10 DVDs da Bíblia em língua de sinais. Mas falta muito. Isso eu comecei quando estava trabalhando na igreja. E agora na Junta de Missões Nacionais o trabalho é muito grande, muito intenso. E eu tento tirar minhas férias, que é agora no mês de maio, para gravar alguns livros, para continuar, compor essa coleção. Mas muito temos que fazer. Muito temos que fazer. E precisamos de vocês. E compromisso. Esse casal, eles saíram do Rio de Janeiro. E quando eles chegaram na junta para se apresentar, para ser missionários, e depois que o nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão, falou: Marília, vamos botar missionário surdo no campo. Eu falei: é isso mesmo que o senhor quer? O senhor tem certeza? O senhor não sabe? Como que isso vai ter que mudar? Muita coisa estrutural da nossa junta. E a gente está 10 anos que eu estou lá e muita coisa ainda tem que mudar. Os missionários estão no campo agora, fazendo 2 anos. Falei: tudo bem, vamos colocar. Tem uma fila aqui querendo entrar para fazer missões. Porque eles já têm participado de eventos, eles têm participado do grupo discipulado, eles têm entendido que Deus quer fazer algo através deles, e eles estão presos nos seus empregos, e eles não estão podendo sair. E esse casal chegou para mim, funcionários da Fiocruz, eles trabalhavam bem. E Patrícia chegou primeiro. Eu falei: Patrícia, aguenta aí. Não vai ser possível agora, não, aguenta aí, vamos orar mais um pouquinho. Você tem certeza? Não, Deus está falando e tal, eu vou deixar meu emprego. Eu falei: não faça isso, é tão difícil eles conseguirem um emprego. Eu falei: aguenta aí, vamos orar mais um pouquinho. Ele: não dá para esperar, não dá, Patrícia, não dá. Eu falei: então vamos orar. Teu marido, ora por ele. Aí depois vieram os 2, e o filhinho, na época ele tinha 8 anos, e ele, ouvinte: não, a gente vai para missões, quer ser missionário, meu pai falou. Eu falei: ixi, meu pai, sua graça. Então assim, a gente começou um processo com eles, e realmente eles estão no campo. Eles renunciaram tudo. Intérprete, e tem muitos lá no Rio de Janeiro. Eles eram da primeira igreja Batista de Vila da Penha. Deixou tudo para lá. Eu falei: vocês vão para Arapiraca, interior. Eu mostrei para eles vários locais, projetos, e falei: esse a gente está precisando, que eu fui lá em 96. E saímos de lá e só deixamos uma missionária que nem mal não sabia nada de língua de sinais, mas deixamos ela lá para orar por eles, receber e sorrir para eles quando eles chegarem na igreja. E ela: não, eu vou, pode deixar que eu vou para lá. E eles se apresentaram e foram para lá. Eu falei: lá não tem intérprete, lá vocês vão estar, vocês e Deus, e mais ninguém. Não, nós vamos. Ela falou: tem certeza? E eles venceram muitas lutas com as suas famílias para poder ir para o campo missionário. E uma das lutas foi com o seu pai, mas Deus, no último dia do processo missionário dele, o pai dele faleceu de câncer. E ele chegou para mim: olha, Deus levou meu pai, porque esse é muito difícil, ver meu pai sofrer, porque a gente ia embora daqui. E ele tinha muito medo que eu sofresse em algum outro lugar. Eu falei: beleza, cara, vamos então para Arapiraca. E ele já batizou lá mais de 20 surdos. E muitos surdos estão chegando para aquela igreja. E Deus tem feito maravilhas na vida dele, porque eles renunciaram e eles se comprometeram. Se você quer ver Deus fazer algo na sua vida, para grupos diferentes e para os surdos, quem sabe Deus vai te chamar. Tem que renunciar a algumas coisas na sua vida. Tem que conhecer. Tem que relacionar. Tem que caminhar juntos. Tem que renunciar e tem que assumir compromisso. E o desafio de alcançar, né, os surdos na evangelização e discipulado é o desafio de ser luz para o mundo que vive na escuridão.
É um desafio de oração constante. A gente está ouvindo aqui que nós temos que orar. Nós estamos com a oportunidade de orar todos os dias. Um projeto de 100 dias de oração. Nós estamos com a oportunidade de fazer muita coisa nesse Brasil e onde você está. E nós podemos fazer muita coisa dentro da comunidade surda brasileira. Um desafio de ser luz para um povo que vive na escuridão, tendo os seus ouvidos secos, não podendo ouvir nada desse mundo. Mas o diabo, ele é astuto e ele tem entrado na mente e no coração dos surdos. Através da língua de sinais, através da visão, que é a maneira que eles se comunicam. O diabo tem sido sujo e avançado com close caption nas novelas. A gente vê lá, você coloca lá no canal de close caption, a maioria dos surdos hoje já aprende alguns vocabulários e muitos palavrões e muita imoralidade com a legenda quando conseguem ler alguma coisa. Eu tenho um padrinho que é surdo, os meus padrinhos, a minha vida é envolvida com surdos, vocês não têm noção. E meu padrinho de casamento, um deles, né, 2 deles foram surdos, e eu quero falar do Fernando e da Sandra. E nós estivemos na casa deles, eles não são evangélicos, nós estamos fazendo estudo bíblico com eles. E eles moram em Copacabana, vizinho da Associação de Homossexuais de Surdos. E eu tenho falado com eles do grande amor de Deus. E eu conversei com eles. E ele estava lá vendo a novela, lá, esperei terminar a novela para a gente fazer o estudo bíblico. E ele veio com o vocabulário. O que é isso aqui, hein? Não entendi o que é isso aqui. Eu falei, ainda bem, o cara para mim também tu não entende, é bom não entender. Eu falei, é bom não entender essas coisas, não. Ele não é importante que a gente vai criando vocabulários. A gente começou a observar que a imundície de Satanás tem entrado na vida dos surdos. E nós não estamos alcançando. Quantos programas evangélicos temos por aí, que nenhum deles são legendados para os surdos? Não tem intérprete, não tem nada. E hoje a gente é mais consciente. E a gente tem que cavar espaço. A gente tem que colocar, vamos colocar essa mensagem para chegar no coração. Eles estão nas redes sociais, eles têm, você entra lá, comunidade surda no Brasil, e você vai ver muita coisa. Desde as pastorais aí da Igreja Católica, você vai ver muita coisa de surdos nas nossas redes sociais. E nós estamos atrasados, muitos atrasados. Muitos surdos foram para o inferno. Nós não queremos ver mais uma pátria nossa, que nós estamos vivendo nesse período, morrendo e indo para o inferno. Eu não quero ver mais surdos morrendo e indo para o inferno. Então hoje eu e você somos mais responsáveis. E lá em Romanos 10, 14, quem tem a Bíblia pode abrir e ler esse versículo, que é todo momento é Deus falando na nossa vida através e nos ensinando e puxando a nossa orelha. Pode ler para mim, irmão? Como virão se não há quem pregue? Se a mensagem que vocês receberam no coração, quando vocês aceitaram Jesus, vamos pensar que essa mensagem é como essa chama aí. Se você não aproveitar esse tempo que você está vivo, para acender a chama do outro, né? Para acender essa mensagem no coração de tantas outras pessoas, dos nossos surdos do nosso Brasil, a sua chama vai apagar e você não vai conquistar o nosso Brasil para Jesus. Você não vai conquistar o mundo para Jesus. Você não vai conquistar os seus amigos, os seus alunos na escola. Você não vai levar pessoas para Jesus. Os surdos precisam que eu e você dediquemos os nossos ouvidos, as nossas mãos, para que eles ouçam da palavra de Deus. E algumas ações Deus tem dado para a gente realizar e que você também pode fazer. A primeira ação é o curso de formação de liderança. Deus colocou no meu coração de preparar a gente, capacitar pessoas, botar a gente aí no Brasil e no mundo para falar do amor de Deus aos surdos. E todo ano, em janeiro, nós temos um curso de formação de líderes para o trabalho com surdos. E a cada ano a gente tem
agregado e recebido pessoas. E aqui na CEPAL a gente quer desafiar, né, o povo de Deus, batista, não batista, seja lá quem Deus trouxe para cá, para alcançar os estudos para Jesus. E sabendo mais sobre isso, é só procurar a mim e Missões Nacionais, que a gente tem mais informações. Em junho, a gente já vai estar com inscrição para a próxima turma. Um projeto evangelístico grande que nós temos feito no Brasil é o projeto chamado Alcance Surdos. 15 dias estamos numa região. E aí nós buscamos os surdos onde eles estão. Uma coisa que me incomoda em algumas seitas aí, né? Que eles não praticam a palavra de Deus, mas eles estão fazendo conforme Atos. Eles vão todos os dias, de casa em casa, e entram nas casas e ensinam a palavra de Deus. Ficam lá, horas ensinando a palavra de Deus. E a gente deixa para vir uma vez no ano, né? E quando a gente está de férias, fazer movimentos evangelísticos para alcançar o Brasil para Jesus. E a gente está com um grande desafio de ter 100 mil voluntários. 100 mil voluntários. E se hoje eu sou mais consciente, eu vou poder falar para o meu amigo do lado, cara, mas vamos nessa. Vamos parar 15 dias do nosso tempo, em julho, primeiro ou segunda período, primeira ou segunda quinzena de julho, para falar para 5 pessoas de Jesus. Para a gente ter no final mais de 2.500 pessoas aí aceitando Jesus, com esse número grande de voluntários. E dentro desse grupo a gente tem projetos Alcance Surdos. Se você quiser também participar de um projeto desse, lá no stand Seja Luz, tem lá, projeto Seja Luz, inscrição, vocês receberam aí um folder que a gente entregou no início. Pô, eu quero dedicar 15 dias da minha vida, ou não dá para ir os 15, eu vou dar uma semana, porque eu trabalho. Mas vamos fazer diferença no nosso Brasil. Vamos fazer diferença. Vocês receberam aí um folderzinho marrom que tem lá, se inscreva. E lá tem as opções, eu quero participar do Alcance Surdos. Ou eu quero participar de qualquer outro projeto, que vai falar de Jesus para qualquer pessoa que parar perto de vocês. Nós temos avançado em produção de literatura. E a gente está muito animado, sim, que Deus tem dado pessoas, estratégias para a gente avançar. E algumas literaturas a gente tem feito aqui com Missões Nacionais. Nós temos o livro de Capacitar a Liderança, que é o Clamor do Silêncio. Nós temos o Grande Amor de Deus, que eu falei para vocês, que é o primeiro passo de estudo bíblico para os surdos. O segundo passo de estudo bíblico para os surdos é o caminho para a salvação, 7 estudos sobre salvação, que você pode parar e sentar com eles, fazer com que eles realmente entendam a salvação. Materiais transcrito para a língua deles, com uma escrita bem mais prática para o entendimento, com muita ilustração, mas todos esses materiais precisam vir acompanhados de um DVD. E a gente está orando para Deus mandar pessoas, voluntários, para nos ajudar a fazer isso. Nós temos esse material, Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, traduzido todo ele em língua de sinais, para que os surdos possam conhecer e se relacionar com Deus, através do discipulado. Nós temos esse material, Guia Prático de Evangelização, onde a gente capacita o surdo. Agora você dá o teu testemunho pessoal. Agora você vai pregar. E no mês de julho, nós já estamos na 11º Alcance Surdos, né? E louva a Deus que Deus tem trazido muitos surdos para participar e muitas pessoas ouvintes que querem sair nas ruas para evangelizar os surdos. E a gente tem impactando. E as trevas estão muito nervosos com isso. A seita que a gente está se referindo são os Testemunhos de Jeová. Não sei se tem alguém aqui. Mas eles estão avançando. E eles estão muito incomodados com a gente. Eles têm desafiado os nossos missionários surdos que estão nos campos. Mas a gente tem crescido. E um outro material que Deus nos deu recentemente é como liderar surdos. Gente, todo ele em DVD, todo ele já num português bem acessível, tanto para os surdos como para os ouvintes. E você não pode deixar de preparar pessoas, levar para suas igrejas, falar sobre isso para suas igrejas. Porque nós precisamos que os surdos venham para Jesus. E Deus tem nos dado
momentos de realização de congressos, de eventos, e assim, eu louvo a Deus que a gente tem tido crescido, né, com essa parceria com a CEPAL. A gente tem ali, esse sinal ali das igrejas em Libras, que nós temos plantados no Brasil. Nós temos projetos de evangelização e discipulado, é o sinal de evangelizar e discipular no Brasil como surdos, e nós estamos agora nos afinando junto com a CEPAL, e nós queremos capacitadores. E não fique preocupado que você não sabe língua de sinais, não importa. O que importa é que eu quero que você seja mais consciente. E com a consciência de que o Brasil dos surdos precisa do amor de Deus, você vai falar onde você estiver, nas igrejas, você pode marcar uma oficina na tua igreja, no ambiente onde você está. Marília, vamos lá fazer essa capacitação. E a gente vai com outros capacitadores, você vai junto comigo, você vai assistir e depois você vai ser a pessoa que vai continuar multiplicando. Assim a gente vai poder ganhar o Brasil dos mais de 12 milhões de surdos para Jesus. Formando liderança. Pessoas dispostas a ir. No meio dessa multidão, a gente vai ter pessoas com facilidade de aprender sinais, pessoas que já sabem. O que a gente quer é pessoas que despertam, né, o povo de Deus. Que nós estamos fora do contexto social do mundo de hoje. Nós não estamos recebendo pessoas. Nós não estamos atendendo pessoas. E se você desejar ser um capacitador, né, procura a gente, procura, né, o stand da CEPAL, procura o stand de Seja Luz, e a gente vai cadastrar vocês, a gente vai ter vocês com a gente, e a gente vai desafiar vocês. Quando eu comecei esse negócio, eu não sabia nada também, não. Eu aprendi. Eu comecei trabalhando com surdos, aprendendo, estudava lá e fazia, interpretava aqui, ia correndo. Até hoje eu aprendo a língua de sinais, porque é uma língua viva, tem uma estrutura gramatical. Não é sinais, não é linguagem, é uma língua brasileira de sinais. Não é uma língua universal. Cada país tem a sua. Quando eu fui para Angola, eu tive que estudar muito o ambo. E Deus é o Deus acima de tudo. E fez milagre, que eu conheci muitos surdos da Angola, surdos da França. Ixi, tinha muita gente lá no meio. E que a gente se comunicou. Porque Deus queria fazer alguma coisa. E quando eu voltei para cá, para o Brasil, não me pergunte nada, que eu só sei o alfabeto da língua angolana de sinais. Porque tudo que Deus fez lá, foi Ele que fez. Porque olhando para trás, a gente vê Cassinda, Jefferson, Érica, crianças que nem sabiam os seus nomes. Estão falando de Jesus para outros surdos lá. Crianças daquela época, adolescentes, que hoje jovens, que comem um pão por dia. Andam muito para chegar numa escola. Mas estão lá falando de Jesus, é uma gracinha. Vocês procuram ver isso num site, a Igreja do Calvário de Uambo. Busca lá informações e missões mundiais, vocês vão ver o que Deus está fazendo através daquele projeto lá, naquele lugar. E os resultados disso, gente, nós temos um projeto, acho que se vocês puderem anotar esse site, que é o Filme Jesus, todo em língua de sinais. Você pode abrir o seu notebook e colocar lá para os surdos assistirem aonde você estiver, que eles vão ouvir, através da língua de sinais, a história de Jesus, toda contada em língua de sinais. Em 96, por milagre de Deus, alguém me achou e a gente fez esse material com os produtores do filme. E eu louvo a Deus que esse filme está em acesso às pessoas, aos surdos da nossa pátria. Divulguem, bota no seu blog, faz qualquer negócio para que os surdos ouçam do amor de Deus. E Deus vai direcionar a igreja, o discipulado, sei lá, aonde eles vão aprender muito mais do amor de Deus. Copiar? E o resultado de todas essas ações práticas, a gente vai ver ao longo do tempo. Quando eu comecei a trabalhar com surdos, o pessoal tem certeza, tinha alguns pastores, né, da equipe lá do ministério onde eu era, irmã, tem muito mais gente ouvinte, e a irmã vai pensar no surdo. Eu falei, pois é, no surdo. E hoje a gente tem visto pastores, líderes, surdos, missionários no campo, gente trabalhando aí para a obra missionária. E assim, nós temos que ser aqueles que irão divulgar, né, esse avanço da obra missionária.
E eu quero que nesse momento a gente vai estar orando para finalizar, mas eu queria que vocês levassem para casa cada missionário que eu vou passar aqui para vocês. Orem por eles. Contribuam, quem sabe. Visitem. Eles são surdos e estão nos campos. Tem alguns ouvintes que vocês vão ver aqui, estão no campo. Pessoas que deixaram a sua profissão, pessoas bivocacionadas que têm a sua profissão, mas estão no campo plantando igreja. Esse é o Esdras, ele está lá em Itabaiana plantando igreja. Esse é o casal Josivaldo e Valdelina. Tem 2 filhos ouvintes. Eles estão plantando igreja lá em Camaçari, Bahia. Esse é o casal Patrícia, Flávio, Alain e o Pedrinho, que nasceu recentemente, tem 2 semanas. Que estão lá em Arapiraca, no sertão nordestino, plantando igreja. A casa deles já foram assaltada 2 vezes. Não por ladrões, bandidos, mas por grupo de seitas que entraram lá para consertar o computador deles, porque são profissionais da área, profissionais, e pegaram muitas coisas de dentro do computador deles, levaram os materiais que eles levaram pronto para poder evangelizar naquele lugar. Eles já foram ameaçados de morte lá em Arapiraca. Eles, os surdos, que participam, muitos dessa seita, que estão saindo para ir para a igreja onde eles estão plantando lá e aprendendo de Jesus, tem falado para eles: a gente tem a foto de vocês lá no salão onde nós estamos. E eles falam que vocês são o diabo aqui. Vocês não sabem a guerra que eles estão vivendo no campo missionário. Vocês precisam orar por esse casal aí. Patrícia, o Flávio, Felipe e o Pedro Alain. Porque até então aquela seita era a seita que dominava o espaço. Mas hoje eles chegaram lá. Deus chegou lá. Está transformando a vida de muitos surdos ali de Arapiraca. Ore por eles. Nós temos a Denise. Saiu daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, e foi lá para o Amapá, plantando uma igreja de Libras. Temos o Everson e a Ana Keila, surdos. Estão lá em Marituba, cidade sofrida pela hanseníase, que hoje já está erradicada no Brasil. Mas ali tem muitas pessoas com sequela da lepra, hanseníase. E eles estão fazendo um trabalho fantástico com os surdos ali naquele lugar e seus familiares. Orar pela Glaucia e o Marcos, missionários bivocacionados, dentista. Ela sabe muito bem língua de sinais e o consultório dela, ela começou a ser uma voluntária comigo. E o consultório dela começou a encher de surdos. É lá do Rio de Janeiro. Está plantando uma igreja em Nova Iguaçu. E começou a encher de surdos. E ela caminhava comigo como voluntária. E Deus foi falando no coração dela. E hoje ela é uma missionária bivocacionada. Tem o consultório dela. Está plantando uma igreja socialmente agradável, uma igreja irresistível. E muitos surdos estão chegando ali. E num shopping, se eu não me engano é Top Shop o nome do shopping, nós fomos ali falar do amor de Deus e ali nós passamos o filme Jesus. E naquele shopping, no primeiro andar daquele shopping, é uma galeria. Tinha mais de 100 surdos ali. Homossexuais, usuários de drogas, famílias com crianças. E agora a Glaucia e o Marcos estão indo ali toda sexta-feira, no segundo andar daquele shopping. Tem uma casa de prostituição. E do lado daquele local, tinha uma sede de uma associação batista. E a gente chegou ali: meus irmãos, o que a gente está fazendo? Que a gente não transformou esse lugar. E a gente conseguiu uma partezinha dentro daquela associação ali, daquela denominação. E ali eles estão todos os dias falando do amor de Deus para aqueles surdos ali. Estamos plantando uma igreja próxima daquele shopping. E ali os surdos falavam: muitos crentes vieram aqui, mas nenhum deles ficaram. E Glaucia e o Marco falou: não, mas a gente vai ficar, a gente está aqui com vocês. Crianças ouvintes ali, que ficam à madrugada com seus pais surdos. E que nem comida eles comem.
Realidade muito perto da gente, que a gente não está cego muitas das vezes. Mas para concluir, trabalhar com os surdos na sua igreja, dedicar o seu tempo com eles, caminhar com eles, renunciar, relacionar com eles, cuidar, ensinar, conhecer, nos traz esses resultados. Todos esses surdos precisaram de alguém para ensinar, cuidar e caminhar com eles. E hoje eles estão servindo, e muitos outros estão servindo na obra do Senhor. E os nossos resultados são vidas salvas, vidas santificadas e vidas comprometidas com o reino de Deus. Quero agradecer porque vocês estiveram aqui com a gente. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar vocês. E que vocês saiam daqui mais conscientes do que vocês entraram. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos